Agilidade, confiabilidade e simplificação. É isso que sua empresa precisa. E é isso que a tecnologia da SAP Concur oferece. Agilidade no rastreamento de despesas, confiabilidade na integração e alinhamentos de compliance, e simplificação de processos de despesas e reembolso. Tudo isso gera economia, controle e satisfação dos colaboradores que não perderão mais tempo fazendo planilhas de reembolso e despesas cheias de burocracia e nem sempre confiáveis. Com uma foto, o colaborador sobe sua despesa para aprovação e reembolso. Sua empresa consegue ter controle sobre qualquer despesa iniciada pelo colaborador. Os gestores têm total visibilidade sobre as despesas pelo celular e pelo computador. A SAP Concur tem integração com as principais aplicações de mobilidade urbana e hubs de hotéis e passagens aéreas do mundo. Isso garante economia de tempo e dinheiro e todos focam no que realmente importa. E com o SAP Concur Locate, você cuida do seu time. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo que o SAP Concur Locate irá notificá-los sobre qualquer atenção que se deva ter na região, para que todos do seu time estejam sempre protegidos e amparados em qualquer situação. A SAP Concur cuida da sua empresa e dos seus colaboradores. A implementação é 100% remota e pode ser feita em até 3 meses. Simples e rápido. Saiba mais sobre a SAP Concur em nosso site e fale com nossos executivos. Das 100 maiores empresas do Brasil, mais de 50 já utilizam a SAP Concur. Mais de 50% das empresas no mundo utilizam o SAP Concur. Gerencie as despesas com automação de forma simples e confiável. SAP Concur. E aí, pessoal, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez a participação de todos aqui no nosso canal da SAP Concur. Esses próximos dias a gente vai ter alguns conteúdos bem bacanas para vocês aproveitarem. Antes da gente começar, eu só vou passar a agenda da semana com vocês e também dar alguns recadinhos. O primeiro durante as sessões a gente vai ter alguns QR Codes que vão estar aparecendo nas partes da tela. Esses QR Codes vão dar acesso a vocês falarem com o nosso time de especialistas no final dessa sessão de hoje e também durante toda a semana. Então aproveitem para clicar, que eles vão estar disponíveis para vocês responderem perguntas técnicas, saberem um pouquinho mais do concurso. Além disso, a gente tem o Sugueda e o Pedro no chat, também disponíveis para responderem todas as perguntas de vocês. Aproveitem, eles também podem orientar vocês como acessar essas sessões. E aí, vamos lá. Hoje a gente tem a sessão da Fernanda Vicente, falando um pouquinho da revolução dos processos de despesas com a SAP Concur. Amanhã a gente tem o time da Leroy Merlin, falando um pouco do caso deles, de como o Concur otimizou os processos. Na quarta-feira, uma sessão super especial com 3 executivos da SAP, a Valéria Sosca, que é a SVP América Latina da Concur, o João, do nosso time de Qualtrics, e a Fernanda Saraiva, que é a diretora de RH da SAP Brasil. Eles vão falar sobre a experiência do colaborador, a importância da tecnologia para otimizar a experiência, ainda mais agora em tempos de pandemia. Na quinta, a gente tem o time da XP, falando um pouquinho de inovação, falando um pouco sobre o caso da SAP Concur, dessa super empresa que está super em voga agora no mercado. E na sexta-feira, um conteúdo especial com o presidente mundial da SAP Concur e o CEO global da Delta. Eles vão falar um pouquinho sobre retomada, sobre como que as empresas estão se preparando, como o setor aéreo está se preparando para isso. Acho que é um tema super relevante, que todo mundo está curioso todo dia durante essa pandemia para saber um pouquinho mais do que vai acontecer e do que está acontecendo. Então é sempre legal trazer executivos desse porte para contarem novidades pra gente. Acho que é isso. Fê, agora é com você. Boa sorte, bom evento, pessoal. Aproveitem a semana, a gente está disponível o tempo todo. Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, rodrigo.murad@sap.com, ou me chamarem no LinkedIn. Eu sou o Rodrigo Murad lá. Até mais, aproveitem e bom evento. Oi, pessoal. Murad, obrigada aí pela apresentação. Meu nome é Fernanda Vicente, eu sou especialista de solução e hoje a gente está aqui nesse formato bem diferente do SAP Now, né? Um formato que ninguém pensou que ia ter 2020, para falar um pouquinho de como que a gestão, uma melhor gestão dos processos
pode apoiar na redução de custos da sua empresa. Então, a gente sabe que nesse momento de pandemia, a redução de custos sempre foi um tema relevante aí em toda a estratégia das organizações, mas agora, principalmente nesse momento de pandemia, ela se tornou um principal ponto de atenção aí, né? Aonde que estão as oportunidades? E é disso que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje, de como encontrar ações que a gente pode tomar dentro da nossa organização para ter melhores resultados e ter maior economia. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho de como que são os processos, né? Como que geralmente acontecem as coisas aí quando a gente não une a tecnologia e as pessoas e a visão estratégica da melhor forma que a gente consegue hoje devido às ferramentas e todo o know-how que a gente consegue. Então, o primeiro ponto é com integração tecnológica. A gente sabe que a tecnologia está aí para facilitar cada vez mais o nosso dia a dia, nossos processos, a nossa vida, a pessoa física, a pessoa jurídica, mas quando as tecnologias elas estão sendo utilizadas de uma forma muito apartada, né? A gente tem uma informação num aplicativo aqui, uma informação num sistema lá, e aí você não está utilizando da melhor forma para ter os melhores resultados quando a gente fala de redução de custos. Então, a integração tecnológica é algo que com certeza pode apoiar as organizações para ter maior visibilidade dessas oportunidades que a gente está comentando aqui hoje. Um outro ponto é com relação à automação. Acho que não é de hoje que a automação é um tema interessante para trabalho manual versus automação. Hoje não existe muito mais esse discurso, as pessoas sabem que você automatizar os processos é o caminho que a gente está indo aí no mundo completamente digital, no mundo em que a gente está utilizando a tecnologia para trabalhar pela gente, não o inverso, né? A gente trabalhar para poder fazer a tecnologia funcionar. Então, pegar uma indústria automobilística, por exemplo, eles perceberam que fazia muito mais sentido para trabalhos muito manuais, trabalhos muito processuais, a gente ter um robô ao invés de ter uma pessoa ali que está tendo uma mão de obra que é repetitiva. E aí essas pessoas, elas acabam conseguindo ser alocadas em tarefas que necessita de um pensamento com um pouco mais visível, que precisa de ações, que precisa de uma tomada de decisão que o robô, por exemplo, não conseguiria tomar. Então, a automação é uma realidade que, acho que um dos maiores exemplos que a gente tem é na indústria de automação, mas hoje está vindo até para os back-offices das organizações, né? Então, há um processo financeiro em que eu preciso fazer uma tarefa, né, que é só apertar um botão ali para emitir nota, por exemplo. Às vezes a gente tem tecnologias que podem apoiar nisso e as pessoas só analisam se aquilo está sendo feito da forma correta ou não. O último ponto é a descentralização. E para descentralização eu vou usar um exemplo que eu gosto muito e eu acho que boa parte de vocês que estão assistindo aí a gente hoje também, que é o Waze. O Waze, ele é um dos maiores exemplos em que você tem informação de diversas fontes, em que as pessoas estão ajudando a construir aquela tecnologia. Então, eu estou chegando em São Paulo, eu já sei que o caminho que eu costumo fazer, ele tá com algum acidente que eu vou demorar 1 hora a mais, que é super comum em São Paulo, você demorar 1 hora a mais para fazer um caminho que num trânsito normal a gente faz em 20 minutos, por conta de um acidente. Então, isso tudo só é possível por conta da descentralização. O que acontece? O que a gente mais vê hoje em dia nas organizações? É que as tecnologias elas acabam sendo fragmentadas. Então você tem aquela questão, né, de você ter um processo aqui, aí você tem um outro processo que precisa se conectar de alguma forma com aquele outro sistema e tem uma pessoa que precisa tirar a informação de um sistema e colocar no outro. Então essa é a questão da fragmentação que a gente tem muito hoje ainda. Há tecnologias analógicas, então se alguém conhece aqui essa minha tela de fundo, né, notas bagunçadas, recibos em diferentes idiomas, diferentes moedas, como é que eu faço a gestão de tudo isso de uma forma eficiente se eu não tenho uma tecnologia para me apoiar a entender esses dados que eu estou apresentando aí para a minha empresa numa prestação de contas ou no reembolso? E por último, ao contrário do exemplo que eu dei do Waze, ela é altamente centralizada. Então, às vezes, né, a gente vê muito na organização, essa informação está focada em uma pessoa só e ninguém mais consegue ter acesso àquilo, né? Então, para ter acesso, precisa sempre pegar a informação com aquela pessoa, enquanto não, a informação ela pode estar disponível para todo mundo e todo mundo pode ajudar a construir uma base de dados aí mais eficiente.
Então, onde que o Concur entra nisso tudo, né? Porque no comecinho eu falei que eu era especialista de solução da Concur, eu falo, beleza, Fernanda, você tá falando de um monte de tecnologia aí, mas aonde que entra, né, o Concur nisso tudo? O SAP Concur, ele busca justamente trazer uma experiência mais simples aí para o usuário final, tá? Então, é uma tecnologia que foi adquirida pela SAP em 2014, justamente para fazer a gestão de todos os gastos iniciados pelo colaborador. Então, agora eu tô entrando um pouquinho mais a fundo no processo que a gente veio falar hoje, que é o processo de gastos iniciados pelos colaboradores, tá? Então, não necessariamente a gente está falando apenas de gastos de viagem, a gente pode falar também de uma informação, de uma pequena despesa, de um gasto emergencial. Atualmente, na pandemia, a gente teve uma série de clientes que adaptaram o Concur para atender novos gastos, então um gasto com saúde, um gasto com vacina. Tem empresas que estão apoiando aí, né, patrocinando para a parte de gastos residenciais, então dando algum apoio para a parte de energia, de internet. Então, esses gastos também podem entrar pelo Concur, tá? E dessa forma muito simples que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, tirar a foto de um recibo. Dentro do Concur, a gente já tem uma tecnologia de reconhecimento de caracteres para poder visualizar todas essas informações. Além disso, pegando um pouquinho do gancho do que eu comentei no início, né, de ser uma plataforma descentralizada, de como tecnologias descentralizadas podem apoiar um processo de inovação dentro das organizações, a gente tem essa rede aqui de parceiros, que é o App Center, em que a gente tem mais de 200 parceiros conectados para trazer as informações que vocês precisam para a plataforma de gestão de gastos. Para quê? Para que você realmente tenha tudo consolidado. Então, diversas fontes alimentando uma única base de dados para você poder exportar depois, ter a visão, né, de relatórios, de análise, de dashboard muito mais definido. E uma informação que você pode confiar. Como alguns parceiros que eu posso comentar, né, que está aparecendo aqui na minha tela, a Uber, então utilizei o Uber no meu perfil corporativo, essa transação já pode estar disponível no aplicativo da SAP Concur. A gente tem parceria com cartões corporativos. A partir do momento que o colaborador realiza uma transação com o cartão corporativo dele, essa transação já pode estar disponível no Concur para ele fazer a prestação de contas, além de uma série de outras aplicações que podem apoiar, trazer justamente essa visibilidade para adaptar o processo e, consequentemente, ter uma redução de custos. Também é uma plataforma de gestão. A gente tem essa plataforma integrada, que, né, você tem aí todas as informações de diversos aplicativos, e o Concur busca fazer a gestão de todas essas informações que estão chegando de diversos lugares diferentes. Então, aqui eu tenho uma série de relatórios de despesas. Esses relatórios, eles podem ter diferentes motivos, eles podem ter diferentes tipos de gastos, eles podem ser despesas de reembolso, eles podem ser despesas de prestação de contas, eles podem ser, igual eu comentei, né, uma vacina, eles podem ser, às vezes, um apoio para a educação. Tem muita empresa que está, né, ajudando os colaboradores, às vezes, com cursos online que estão fazendo. Por que o colaborador não pode pedir reembolso através da mesma plataforma que ele pede um reembolso de viagens? Esse é o interessante do Concur, é a flexibilidade que você tem para adaptar a política de acordo com as regras de negócio. Você traz aqui, então, né, todos esses gastos que existem e com as regras de política. Então, quando eu tenho qualquer tipo de exceção, né, qualquer tipo de gasto que está dentro ou que não está, que precisa de um fluxo de aprovação diferenciado, tudo isso ele já é automatizado. Então, já puxando o gancho de um outro ponto que eu comentei no início da nossa apresentação, relacionado à automatização. Então, por que eu preciso ter alguém para ficar checando se aquele recibo ele está com um valor acima da minha política ou não? Se eu tenho alertas que são emitidos automaticamente para o colaborador, e isso é até muito interessante, porque muitas vezes quando a gente conversa com as empresas, os colaboradores não têm uma visão do que é a política da empresa, porque geralmente a política é um documento PDF ali de 10 páginas, em que tem ali todas as regras. Enquanto aqui no Concur, a política ela vai surgindo conforme a necessidade do colaborador. Então, se eu insiro um gasto que está fora da minha política, o Concur vai me avisar que eu estou fora da minha política. E esse aviso vai ser através de um alerta e um de bloqueio. E vocês que decidem, né? O que vai ser um alerta, que vai deixar o colaborador seguir, e o que vai bloquear ele, até mesmo de submeter para aprovação. E tem um conceito muito interessante por trás disso tudo, que é a culpa visual. Então, eu tô colocando esse gasto aqui na minha plataforma, né, corporativa,
isso vai para a aprovação do meu gestor e o meu gestor vai ver que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, isso já gera uma certa consciência. Quando a gente fala aí dos colaboradores, até eu mesmo aqui na SAP, por exemplo, a gente trabalha com fluxo de aprovação dos nossos gastos automático. Só que, se eu tiver uma despesa que está fora da minha política, já vai para a auditoria da SAP e às vezes o relatório volta e eu acabo demorando mais para receber, né, esse valor. Então, às vezes, isso já muda o meu comportamento. Eu falo, não, eu sei que esse gasto aqui, né, esse almoço tinha que ser de até R$60, estou colocando 70, deixa eu mudar para 60 que vai ficar, o processo já vai mais tranquilo. Então, é esse tipo de consciência que você ter uma tecnologia com a política integrada pode trazer também. Além disso, a gente tem um suporte dedicado. Às vezes, se o colaborador tem qualquer dúvida, né, com relação à utilização da ferramenta, como que ele faz para acessar um relatório em específico, às vezes ele está com alguma dúvida, até mesmo com relação à política, a gente tem um suporte direto para o usuário final. Então, o usuário final ele pode entrar em contato com a Concur através de um 0800, através de um chamado, ou também via chat. Toda a nossa equipe fica aqui no Labs em São Leopoldo, tá? E tem o atendimento em português durante todo o horário comercial. Então, isso também é para trazer mais eficiência aí para as empresas, né? Porque o colaborador tem qualquer tipo de problema, não fica centralizado muitas vezes em uma área só. Vem e conversa diretamente com os especialistas da Concur para trabalhar com o colaborador, para ele conseguir realizar aí as atividades que ele precisa, de acordo, obviamente, com a conformidade da sua organização. Uma das despesas, um dos tipos de gastos que eu acho que são um dos mais complexos aí para fazer a gestão e para ter visibilidade é reembolso de quilometragem. Reembolso de quilometragem geralmente acontece da seguinte forma. Eu usei meu carro pessoal para fazer alguma atividade da organização, aí depois eu volto no sistema da empresa e coloco lá que eu rodei 10 quilômetros. Mas ninguém sabe para onde eu fui, ninguém sabe de onde que eu voltei, qual o caminho que eu fiz, se eu realmente utilizei, né, toda aquela trajeto, aquela rota. E aí a gente tem dentro do Concur o Drive. O Drive, ele faz justamente esse acompanhamento do trajeto dos colaboradores. Então, eu saí da minha casa, eu posso vir aqui no Concur e tocar em iniciar. Ele vai começar a fazer o rastreio da minha quilometragem. Quando eu terminar todas as minhas rotas corporativas, ele volta e toca em parar. Então, é esse tipo de visibilidade, né, junto com o Google Maps. Então, já também puxando um gancho aí de novo para a parte de descentralização, junto com o Google Maps, a gente consegue trazer essa visão de mapa, essa visão, né, mais detalhada do ponto A, do ponto B, da onde que aquele colaborador realmente fez aquelas rotas, tá bom? E por último, toda a parte de gestão dessas despesas, né? Então eu falei de muitos tipos de gastos, eu falei de diversas opções, de alerta, falei de política, mas tá bom, Fernanda. E daí? O que eu faço com toda essa informação que vocês estão me dando aí através do Concur? A gente tem hoje mais de 180 relatórios que já estão disponíveis para a utilização dos colaboradores e dos gestores e de quem precisa administrar, né, toda essa informação. Então, esses relatórios, esses 180 que eu comentei, já vai de pronto na plataforma, mas vocês também podem personalizar as informações que aparecem. E todos esses relatórios, eles podem ser exportados em alguns formatos, né? Porque aí você pode utilizar no Concur para fazer a gestão dos gastos, né, da informação que você tem no Concur, mas também integrar com outras informações financeiras que façam sentido para vocês, tá? Então, eles podem ser exportados em PDF, XML, CSV, HTML, da forma que fizer mais sentido. E eu também posso pegar esse relatório, por exemplo, que é um relatório mais voltado para a gestão, né, em que eu consigo ver aqui quantos relatórios que estão pendentes de aprovação, quando eu tenho transações de cartão de crédito que ainda não foram submetidas, que ainda não foram colocadas no relatório, e isso acaba sendo muito importante porque a empresa tem que pagar, né, o cartão e a prestação de contas do colaborador. Então, eu consigo ter essa visão, consigo ver o tempo médio que esse relatório tá correndo aí no Concur, quais são os tipos de pagamento que são mais comuns aí nos meus colaboradores. E aqui é o que eu brinco que é o nosso dedo duro, né? Que é onde você consegue ver quais são os colaboradores que estão gastando mais dentro da minha organização e também
quais são as exceções de política mais comuns dentro da minha empresa. Então imagina o seguinte, a gente pega um relatório desse e manda uma vez por mês para os gestores de cada área. Será que eles não vão tomar alguma ação para redução de custos dentro da empresa? Então, é esse tipo de facilidade que a gente está falando quando falamos de uma plataforma conectada, de uma plataforma simples e de uma plataforma que traz toda a visibilidade que seu negócio precisa. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada aí pela atenção e se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente fica à disposição.